Meus irmãos, Salmo de número 132, nós estamos chegando na reta final dessa série de exposições e hoje eu quero conversar com vocês sobre esse tema obediência. Eu vou sentar aqui que eu já aprontei muito essa semana com esse tornozelo já. Eu fui almoçar na casa de um irmão da igreja, cheguei agorinha, já vim correndo para cá e o tornozelo está pedindo para ficar para o alto. Mas tá bom. Salmo de número 132, a palavra de Deus diz o seguinte para a gente. Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó. Não entrarei na minha tenda. Olha o Davi dizendo e qual foi o juramento que ele fez para o Senhor. Tem 5 negações aqui do Davi. Não entrarei na minha tenda. Segunda, nem me deitarei no meu leito. Terceira, não permitirei que os meus olhos peguem no sono. Quarto, nem que as minhas pálpebras descansem. Enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Agora percebe que ele muda. Ele já não está falando mais do juramento do Davi. Ele agora, o salmista, que é o Salomão, quem escreve esse salmo, na ocasião de 2 Crônicas capítulo 7, quando ele está restabelecendo o culto e fazendo o templo e trazendo a arca da aliança, ele não está mais falando do juramento de Davi. Agora ele vai chamar o povo para a comunhão, ele vai chamar o povo para adorar. Olha a linguagem que Salomão utiliza. Soubemos que a arca estava em Efrata. Efrata é Belém, onde Jesus nasceu, era a cidade de Davi, Belém. Soubemos que a arca estava em Efrata, mas nós a encontramos nos campos de Jaar. Jaar é Kiriat Jeraim, onde a arca da aliança ficou por vários anos. Vamos para a habitação do Senhor, vamos adorá-lo diante do estrado dos seus pés. Levanta-te, Senhor, e vem para o lugar de descanso, tu e a arca onde está o teu poder. Vistam-se de retidão os teus sacerdotes, cantem de alegria os teus fiéis. Por amor do teu servo Davi, não rejeites o teu ungido. Aí agora ele vai mudar de novo. Porque agora ele vai falar do que Deus prometeu. Primeiro ele falou do que Davi prometeu. Aí ele chamou o povo para adorar no lugar que Deus tinha escolhido. Perto da arca, que era a presença de Deus no Antigo Testamento, antes de Cristo. Aí agora ele vai começar a falar que Deus fez um juramento. O Senhor fez um juramento a Davi, ele mudou. Um juramento firme que ele não revogará. Colocarei um dos seus descendentes no seu trono. Se os seus filhos forem fiéis à minha aliança, se os seus filhos forem obedientes, se os seus filhos forem fiéis à minha aliança e aos testemunhos que eu lhes ensino, também os filhos deles o sucederão no trono para sempre. O Senhor escolheu Sião com o desejo de fazê-la sua habitação. Este será o meu lugar, Deus diz, o meu lugar de descanso para sempre. Aqui firmarei o meu trono, pois esse é o meu desejo. Abençoarei este lugar com fartura. Os seus pobres suprirei de pão. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus fiéis a celebrarão com grande alegria. Ali farei renascer o poder de Davi. E farei brilhar a luz do meu ungido. Vestirei de vergonha os seus inimigos, mas nele brilhará a sua coroa. Vamos orar? Deus, nós estamos diante da palavra do Senhor. Nós estamos como povo do Senhor, diante do Senhor, e pedimos que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Que o Senhor ilumine o seu povo para sair daqui compreendendo um pouco mais de quem é o Senhor, para se relacionar um pouco mais com o Senhor em nome de Jesus. Amém.
nos cânticos de romagem, que são esses cânticos de romaria, esses 15, o Salmo 132 é o mais difícil de se entender, porque ele é um salmo carregado de história. Para que você compreenda o Salmo 132, é necessário compreender o pano de fundo do Antigo Testamento. É preciso a gente entender que do meio de todos os povos da terra depois de Babel, Deus resolveu escolher o Abraão para a partir do Abraão formar um povo. A partir de Abraão, Isaque, Jacó e José, o povo de Deus vai crescer no Egito. Só que, como a palavra de Deus mesmo diz para nós, esse povo, que é o povo de Deus, o único Deus verdadeiro, esse povo cresce tanto e Faraó começa a perseguir esse povo no Egito. E Deus, no livro do Êxodo, levanta o Moisés para poder resgatar esse povo e levá-lo a uma terra que ele chamava de terra prometida. E isso, para nós que somos cristãos, é muito importante. Vocês estão acostumados no século 21, e eu vou falar isso mais profundamente daqui a pouco. Vocês são acostumados no século 21 em que cada um tem a sua fé, cada um resolve os seus problemas sozinhos, num liberalismo filosófico individualista enorme e profundo. Nós que somos cristãos não trabalhamos com essa premissa. Nós não somos daqueles, como cristãos, que apareceram aqui e temos um relacionamento, nós, de maneira isolada e sozinhos, com uma divindade, como se isso dependesse só do nosso sentimento. A fé cristã é uma fé histórica. Nós estamos aqui porque Deus resolveu agir na história e trouxe um legado. Não é como essas espiritualidades orientais, por exemplo, em que você encontra a luz interior sozinho. Não. Deus resolveu se manifestar na história para produzir e fazer um povo. E nessa circunstância, ele chama o Moisés e forma um povo. Lá no deserto, nos 40 anos que o povo de Deus ficou no deserto, o Senhor se manifestou a esse povo e disse: eu quero que vocês se relacionem comigo através de obediência. E como é isso? Bom, ele deu 2 tábuas. Não terás outros deuses diante de mim, não façam imagem, não usem o meu nome em vão, santifiquem o dia do Senhor, honra teu pai e tua mãe, não furta, não mate, não furte, não mate, não cobice, não adultere. Era a maneira e é a maneira com a qual Deus queria que o seu povo se relacionasse. Mas como é que Deus habitaria no meio do povo dele? Ele diz para o Moisés que era para que eles fizessem uma arca e nessa arca Deus simbolicamente habitaria. Ou seja, enquanto a arca que tinha dentro dela os 10 mandamentos estava no meio do povo, era a presença de Deus no meio deles. Era essa a ideia. Acontece que o povo de Deus lá atrás, como hoje, não quis valorizar as coisas do Senhor. Em determinado momento, eles acharam que a presença de Deus era uma espécie de amuleto. Às vezes a gente tem esse misticismo e acha que objetos são abençoados e alvo da bênção de Deus. Às vezes vocês veem gente vendendo pedaço de não sei o que na internet, água que cura, que sara, essas bizarrices todas. Isso não é novo. Lá atrás, a arca ficava junto de um sacerdote, que era a presença de Deus, o sacerdote Eli. E os 2 filhos de Eli resolveram, numa guerra contra os filisteus, levar a arca na frente, porque se a arca fosse na frente, Deus ia abençoá-los. Nada disso. Deus não quer ser um ídolo para nós. E Ele também não é um amuleto para a gente. O Senhor dos céus e da terra que se manifestou em Jesus é Deus que se relaciona com a gente. A nossa fé não é uma fé pagã, em que a gente unge objetos e essas coisas. A nossa fé é num Deus pessoal. E lá na batalha eles achavam que se levassem a arca eles venceriam. Moral da história, perderam a arca.
Perderam a batalha e perderam a arca. Foram quase 20 anos sem a presença de Deus. E lá no Antigo Testamento, no livro de Samuel, eles usam uma expressão chamada Icabod. Foi-se a glória de Deus. A presença do Senhor não era mais real na vida deles. Eles não tinham mais a arca da aliança. É nesse contexto que Deus levanta um rei, Davi, o segundo rei de Israel. Ele vem depois de Saul. Deus faz uma aliança com Davi, dizendo que, em 2 Samuel, no capítulo 7, dizendo que do trono de Davi viria o Redentor, que jamais faltaria um descendente de Davi que governasse não Israel, mas um descendente de Davi que governaria tudo que existe, tudo que é criado. Davi internaliza essa aliança, porque o que Deus disse: Davi, a única coisa que eu quero de vocês é que vocês sejam fiéis, que vocês obedeçam e nada mais. Andem na minha presença e sejam perfeitos. Esses eram os mandamentos do Senhor. E é nesse contexto que Davi coloca no coração primeiro o desejo de que o reino seja realizado. Quando ele tem paz, e o reino tem paz, a promessa de Deuteronômio 7, Deuteronômio 12, está dentro do coração de Davi. Qual? Que Deus colocaria um lugar para ser adorado. Tem um momento em que Davi olha e fala assim, ele fala para o profeta Natã: Natã, não é justo, eu tenho uma casa, eu tenho um lugar para habitar. O povo tem paz, a gente já não está mais em guerra. Onde está a arca do Senhor e o culto e a adoração? Não tem mais. E aí Natã diz: pode fazer tudo, Davi, porque o Senhor tem sempre andado com você. Naquele dia Davi vai dormir e ele tem um sonho. E nesse sonho o Senhor aparece para ele, reafirmando a promessa de que de Davi viria o Redentor, o Salvador. Que Davi e a sua descendência, eles deveriam continuar fiéis. E que o Senhor traria a presença dele de volta para o povo dele. Mas Davi, por ser um homem de guerra, não constrói o templo. Quem faz isso é o seu filho Salomão. O máximo que Davi faz, e primeiro livro das Crônicas, a partir do capítulo 30, vai dizer isso para nós. Davi está tão alegre com o Senhor que ele traz ofertas para que a casa de Deus seja feita. Mas há uma alegria maior em Davi. Depois de 20 anos, ele manda buscar a arca. E quando a arca vem, Davi está tão feliz e tão alegre, que no meio do povo, Davi pula, bate palma, dança, porque a presença de Deus está de volta. Para ele não adiantava só ter um reino e ter paz, isso para ele era normal. O que mais enchia o coração dele era saber que a presença de Deus estava de volta no meio do povo. É lembrando dessa história que Salomão, quando vai construir o templo e botar a arca no lugar para ser adorada, Salomão escreve isso. Salomão escreve: Davi colocou no coração dele um propósito. E qual era o propósito que Davi colocou no coração dele? Não entrar na sua casa, não deitar na sua cama, não fechar os seus olhos, não descansar, enquanto a presença de Deus não estivesse de volta à terra. Enquanto a presença de Deus não fosse real nas vidas de Israel de novo. É claro que ele está sendo hiperbólico aqui. Ele está usando uma linguagem, uma figura de linguagem. Ou seja, Davi não se dava por satisfeito enquanto as coisas de Deus não estivessem no seu devido lugar. E Salomão repete dizendo: olha a promessa que o Senhor fez de habitar no meio do povo. Agora o Salomão muda,
Porque ele não está falando só do Davi e da presença de Deus e do propósito de ter a presença de Deus no meio deles. Ele está fazendo um chamado, dizendo: Israel, vamos adorar o Senhor. Ele está citando o Salmo 99, verso 5. Israel, o lugar que Deus habita é o lugar onde Ele tem os seus pés. O Salmo 99 chama de estrado dos seus pés. É o lugar em que Deus habita. Israel, que os seus sacerdotes sejam obedientes, vivam em pureza, e que a gente venha como povo, como comunidade, no verso 9 e no verso 10, que a gente venha adorar e aclamar o Senhor. Olha que coisa grandiosa. Não é só o propósito das coisas de Deus estarem no seu devido lugar, mas é a vontade de ter comunhão e adoração junto. E aí agora o Salomão muda, porque ele começa a dizer: Senhor, o Senhor fez uma promessa para o Davi. E a promessa que o Senhor fez para o Davi era ter uma aliança com ele. O Senhor tem um pacto com o Davi, que a partir dele vai vir um descendente que vai salvar a gente. Verso 17, isso é tão poderoso que ele fala assim: de Davi vai vir aquele em que o poder vai ser exaltado. Não o poder de qualquer rei, mas do Rei dos Reis. A ideia no verso 17 de luz é a candeia que é acesa para quando um rei chegasse. Senhor, o Senhor tem uma promessa com o Davi, de que o Senhor vai ser glorificado e que a redenção vai chegar para Israel. O Senhor tem uma aliança com o seu povo, se lembre disso. É isso que esse salmo está falando para nós. Ele está falando, em primeiro lugar, de propósito, do verso 1 ao verso 5. Ele está falando do verso 6 ao verso 10 de comunhão. E ele está falando do verso 11 ao verso 18 de aliança. Por que eu estou chamando isso de obediência? E eu dizia isso pela manhã. Eu estou fazendo em novembro 18 anos de casado. E a Aline e eu, quando viemos, e a gente casou aqui nessa igreja, e quando a gente casou aqui, diante de Deus, de alguns de vocês que estavam aqui 18 anos atrás, assim como eu, vocês também estão ficando velhos. Estávamos aqui, diante de Deus, de alguns de vocês e das testemunhas, nós prometemos uma coisa. Eu prometi a Aline que eu seria fiel, que eu respeitaria, que eu amaria, que eu me dedicaria a ela em toda e qualquer situação, até que a morte nos separasse. A Aline prometeu a mesma coisa para mim, que ela me amaria, me respeitaria, me honraria e estaria comigo todos os dias até que a morte nos separasse. E nós demos a nossa palavra que seria assim. Diante de Deus, diante das testemunhas, diante da igreja, nós demos a nossa palavra que faríamos isso e que ficaríamos assim. E temos um sinal visível dessa aliança. Porque todos os dias que eu olho para a minha mão esquerda e eu vejo esse sinal visível, eu estou vendo que eu tenho uma aliança com alguém. Tem alguém que eu dei a minha palavra. Eu dei a palavra que eu ficaria com ela até o último dia. E para que isso aconteça, eu preciso obedecer algumas regras. Eu preciso ser fiel a algumas regras. Eu preciso todos os dias, para que essa aliança fique feita, e ela continue, e ela perdure, eu preciso cultivar algumas coisas. Eu preciso fazer com que esse negócio dê certo. Esse é o contexto do Salmo. O Senhor, no verso 11, vai cumprir a sua palavra. Os seus servos precisam ter compromisso com Ele. É disso que esse Salmo está falando. Por isso, olha 3 movimentos do Salmo. O primeiro, o movimento de uma obediência que vem de propósito. Qual é o propósito de Davi? Verso 2. Deus já fez a promessa para ele. O que ele colocou no coração? Ele colocou no coração as 5 negativas. Não entro na minha casa, não fecho os meus olhos, não deito na minha cama, não descanso enquanto não tiver a arca aqui. Enquanto não tiver a presença de Deus. Davi tem um propósito. Qual é o propósito de Davi?
eu só descanso, eu só paro, quando os interesses do Senhor estiverem completamente realizados. Meus irmãos, o que a gente pode aprender com isso? Vocês estão na geração da dopamina. Vocês estão na geração do prazer. Vocês estão na geração do estímulo. Vocês estão na geração do reforço positivo. Nada pode fugir, não ao nosso controle. Nada pode fugir à nossa vontade. Porque a gente não pode fazer nada. E a gente não pode ser obrigado a fazer nada que a gente não queira. Qualquer coisa, que qualquer circunstância ou pessoa tire a gente da zona de conforto, para nós, brasileiros cariaciquenses do século 21, é o fim da picada. Só que percebam que mediante isso, cada dia mais a vida da gente fica sem propósito. Cada dia que passa, a gente fica mais sem razão para viver. O que é que motiva o coração do Davi? Não é prazer. Não é a vontade dele ser feita. Davi tem prazer nas coisas do Senhor. Davi tem prazer nas coisas do Senhor. O que é que realiza esse cara? Ver a vontade de Deus sendo feita. Sabe qual é o convite que está sendo feito para mim, para você? Que a gente supere essa ditadura do prazer que é colocada para nós o tempo todo e a gente comece a sentir prazer nas coisas do Senhor. Irmãos, sentir prazer nas coisas do Senhor é não achar que, por exemplo, andar com o Senhor é um fardo. Às vezes eu ouço algumas pessoas falando, pô, esse negócio de ser crente, esse negócio de ser cristão e ser crente é só não faz isso, não faz aquilo outro. É o contrário. A métrica do cristianismo, a métrica de andar com Jesus, é aquela em que nós sentimos prazer em andar com o Senhor, porque andamos com o Senhor. O Salmo 19 diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. É alguém que tem prazer, não só nos mandamentos do Senhor, mas com a presença do Senhor na sua vida. Meu filho, nós estamos no meio de uma geração que está aberta à espiritualidade, mas me parece que ela não está aberta à relação com Jesus. A geração do século 21, quem trabalha isso é o Byung-Chul Han. A geração do século 21 é uma geração que está aberta à espiritualidade. E aí você está aberto a qualquer tipo de espiritualidade. Mas o cristianismo é a gente estar aberto a ter uma relação com uma pessoa que é Jesus Cristo. É ter relação com uma pessoa que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É ter relação com uma pessoa que é o Espírito Santo. Qual foi a última vez que você sentiu prazer em estar na presença de Deus? Nós somos tão materialistas que a gente nem se faz essa pergunta. Porque hoje é dia 1º e você está clamando pelo 5º dia útil, porque a nossa vida é movida a pagar boleto. Mas passarão os céus e a terra e o boleto, mas Jesus não vai passar, meu filho. O boleto vence, o cartão de crédito é quebrado, você troca por outro, arruma um black, mas Jesus não passa. Então a gente está sendo chamado como cristãos a termos uma relação de prazer com Jesus. E sabe o que eu estou dizendo para você? O Senhor precisa ser experimentado. Experimentado enquanto a gente para se ajoelhar para orar.
Você precisa experimentar a presença de Deus. Você tem que experimentar a presença de Jesus quando a gente para cantar. E é mais do que arrepio, meu filho. Arrepio pode ser só adrenalina aí, que a sua suprarrenal jogou dentro do seu corpo. A gente precisa ter certeza, é por isso que a gente cantou que a gente é salvo pela graça mediante a fé. Calvino dizia que a fé é essa certeza espiritual que a gente tem do que a gente está fazendo é verdade. Você prova isso. O que esse cara tem é prazer nas coisas de Deus. É ter prazer num momento como esse, enquanto você está olhando para a palavra de Deus e consegue experimentar isso. Eu machuquei, para os que estão visitando, nos últimos 60 dias eu estou meio mancando assim, porque eu rompi o tendão de Aquiles. E aí tive que fazer uma cirurgia e estou meio baleado até agora. Vou ficar assim mais uns 2 meses, Rodrigo, ainda. Daqui a pouco a gente fica bom. Eu brinquei com a minha esposa e com as minhas filhas, dizendo que eu quase agradeci a Deus por ter me machucado. É que agradecer por se machucar é um negócio meio complexo, né? Senhor, eu estou te agradecendo porque eu estou quebrado. Às vezes a gente pode agradecer, não tem problema. Qual foi a última vez que você parou diante de um texto bíblico? E eu estou dizendo isso porque nesses 60 dias que eu fiquei dentro de casa, eu podia parar e ler a palavra de Deus e deixar a Bíblia me ler. O Eugene Peterson ensina isso. Deixar a Bíblia me ler. Parar, só que você vive correndo, para cima e para baixo. Parar e deixar a Escritura ler você. Gente, de verdade, eu tive cada experiência genuína, assim, de deixar a Escritura falar comigo. Você poder orar e ler um texto bíblico e falar, Espírito Santo, o que você queria quando você colocou isso aqui? Sem pressa, sem Netflix, sem Amazon Prime, sem WhatsApp, sem rede social. Olhando só o texto e deixar ele falar com você. Ter prazer nas coisas de Deus. Ter prazer. Ter prazer em ouvir a voz do Senhor quando você ora com Ele. Só que as vidas da gente são tão secas, irmãos, tão secas que a gente nem lembra disso. Alguns de vocês nem sabem que isso é possível, porque a espiritualidade é morta. Você está morto, meu filho. O convite que a Escritura está dizendo para a gente para fazer é esse convite de propósito. Tenha prazer nas coisas de Deus. E qual é a segunda coisa que ele está tendo aqui? Eu não durmo, eu não entro na minha casa, eu não faço nada enquanto o propósito do Senhor não estiver cumprido. A gente às vezes é cristão nem. Cristão nem. Não fede nem cheira. É um negócio horroroso. É uma fé capenga, sabe? É uma fé que qualquer vento tira a gente. Esse cara tem intensidade na fé dele. Eu sou crente, cara, eu amo o Senhor. Não tem essa história. Segunda-feira eu não sou sei lá o quê, domingo eu sou crente. Cara, não. A fé desse cara é vivida com intensidade. Meu filho, viva a fé com intensidade. Deixa de ser nem. O Senhor é para ser vivido com intensidade. Eu não descanso enquanto não provar a presença de Deus. Eu não descanso enquanto não estiver perto dEle. A gente precisa disso na vida da gente. Você precisa disso. Isso é propósito. É isso que eu estou chamando de obediência de propósito. Deus já tinha colocado sua palavra. Deus já tinha feito sua promessa. Davi internalizou esse negócio e o que ele diz? Eu vou viver isso aqui com intensidade. Quando você olha o Novo Testamento, Jesus está na mesma pegada no Evangelho de Lucas. E no Evangelho de João. Quando Ele nos amou até o final. Quando Ele veio a essa terra, Ele veio para cumprir o propósito de Deus até o final. Meu filho, começa a desenvolver uma espiritualidade que tenha o propósito. Com intensidade. Você já tomou mingau de avó? Mingau de avó é coisa boa. Qual é o problema do mingau de avó? O problema do mingau de avó é que sempre está quente. Porque o bom do mingau de avó é quando a gente vai tomar e ela terminou de fazer e bota no prato.
Só que quando você vai tomar mingau de avó, como é que é esse negócio? Por onde você começa comendo mingau de avó? Por onde? É sempre pela beirada. E ele ainda fica meio duro em cima assim, que você começa a esperar ele esfriar, não é? E aí você começa comendo ele pela beirada, não é isso? Aí você vai comendo, vai dando a cremogema vai dando aquela esfriada, aí você vai comendo, ele vai chegando até no meio, não é isso? O problema do crente nem é que ele só come mingau pela beirada e nunca chega no meio. Ele nunca prova do todo, nunca está saciado, porque não tem intensidade na busca do Senhor. Vá para casa, busque o Senhor com intensidade. Segundo, esse primeiro é propósito. A obediência aqui é a obediência da comunhão. Pastor Rômulo, o que você quer dizer com isso? Olha do verso 6 até o verso 10. É o que o Salomão está falando. Ele começa a chamar o povo para adorar. Ele começa a chamar o povo para junto adorar. Aonde? No lugar que Deus disse que deveria ser adorado. Ele manda os sacerdotes se purificarem no verso 9. E ele chama o povo à adoração. No nosso tempo, depois de Jesus, não há uma cidade sagrada e uma cidade santa. Não há um templo de Salomão e nem uma arca da aliança. Isso não existe mais. O que existe na nova aliança é um povo reunido. Paulo, por exemplo, escrevendo 1 Coríntios, capítulo 11, 12, 13, 14, Paulo vai trabalhar a ideia de como é uma reunião dos crentes. Escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, o apóstolo Paulo vai dizer como é que os crentes reunidos precisam edificar uns aos outros. Porque na nova aliança, Cristo é tudo em todos. Cristo é o santuário, Cristo é o templo, Ele é a oferta pelo pecado, Ele é o sacerdote que nos apresenta diante de Deus, Ele é a nossa vida. Agora, isso não significa, meus irmãos, que o chamado para adoração tenha deixado de acontecer. Quando eu terminar essa série, eu vou fazer uma série só sobre isso. Como é o seu compromisso com a adoração e a vida comunitária? Eu dizia isso pela manhã. Número 1. O século 21 é o século do hiperindividualismo. O Lipovetsky chama a gente de seres humanos atomizados. Somos átomos e a gente acha que a gente é suficiente e que a gente se basta. Eu às vezes acompanho muito esses movimentos de igreja e um tempo desse atrás tinha um pastor renomado dizendo que os desigrejados formam a segunda maior igreja do Brasil. Eu não acredito nessa relativização, irmãos. Não há fé cristã saudável sem vida comunitária. O Novo Testamento trabalha isso. Essa hiperindividualização nada mais é do que egoísmo. Isso é completamente contraditório àquilo que é o espírito do Evangelho de Jesus, que é comunitário. Essa hiperindividualização, ela não é verdade. Nós somos cristãos e nós... Observem a nossa língua portuguesa. A nossa semana começa no domingo. Para a língua inglesa, a semana começa no Sunday. Para nós, a semana começa naquilo que os latinos chamavam de Dei Dominus. E o Dei Dominus virou domingo. E o que é o Dei Dominus? É o dia do dominador, é o dia do Senhor. Porque para nós que somos cristãos, a eternidade descortinou-se no primeiro dia da semana.
quando a morte foi vencida de uma vez por todas. Quando Cristo, na sexta-feira, encravou o escrito de dívida que era contra nós na cruz, e no domingo Ele ressuscita para a nova criação. Porque a antiga criação foi encravada e colocada dentro daquele sepulcro. E a nova criação começa no primeiro dia da semana. Se no primeiro dia do Gênesis Deus disse, haja luz e houve luz, na nova criação Deus disse, veia Cristo e Ele ressuscita dos mortos. É por isso que investir nesse mundo caído não vale a pena. Investir nessa presente era não vale a pena. Nós que somos o povo do crucificado de Nazaré e ressuscitado de Nazaré, não vale a pena gastar tempo com a presente era, porque ela já passou, ela é mentira, ela não é verdadeira. Todas essas promessas que são feitas para vocês, todas essas narrativas de sentido da vida de vocês, tudo isso é mentira, nada disso é sustentável. Por quê? Porque a nova criação começou quando Cristo ressuscitou dos mortos. O que vocês estão vendo vai passar. É por isso que a gente adora no domingo. É por isso que os apóstolos adoravam no domingo. É por isso que os apóstolos celebravam a ceia do Senhor Jesus no domingo. Porque para eles era o Gênesis sendo refeito. Era a nova criação começando. Eles tinham isso muito claro na cabeça deles. Por que é que nós somos tão levianos com a adoração comunitária no domingo, pessoal? Ah, gente, como é que a gente vem para a igreja dia de domingo quando vem? O culto começa às 6 horas, começa a se arrumar às 6:05. É só na minha casa que é assim? Não, né? É uma coisa horrorosa. É uma coisa horrorosa. Lembra que eu falei com vocês antes de me machucar? Alguns irmãos que viajaram comigo essa semana, conheceram, pelo menos viram o Mike Gorrin. Uma vez o Mike falou comigo algo que eu falei com vocês uns meses atrás. O Mike falou comigo assim, Rômulo, vocês brasileiros são incríveis. Vocês têm agenda e horário só para saber que vocês vão chegar atrasados. O Mike é americano e vive muitos anos entre a América e o Canadá. Nós somos sensacionais. A gente é muito leviano. A gente é muito leviano. Vocês querem ver como é que nós somos levianos? Como é que a gente é desleixado? A gente não se prepara para vir para a igreja, cara. A gente não se prepara. A mulherada aí faz chapinha, alisamento, babyliss. Mas a gente não para fazer uma oração dizendo, Senhor, prepara o meu coração para encontrar com o Senhor. Faz isso não, cara. A gente é muito leviano com a adoração. Os homens levianos, a gente não cuida disso. E a gente só tem a perder com isso. Porque aquilo que deveria ser um momento comunitário em que a gente para e adora e conversa com Deus e o Senhor está presente com a gente. O que é música na perspectiva cristã? É oração. É por isso que vocês observam que a gente canta, e o que a gente canta aqui? Senhor, Senhor, Senhor. A gente só fala com Deus, porque a gente está orando enquanto está cantando. Enquanto a gente canta, a presença de Deus é real no meio de nós. Enquanto a gente ora, a presença do Senhor é real. Vocês vão ver a presença real de Cristo enquanto a gente ministra a Santa Ceia. Que não é para matar a fome, é para a gente ter a alma saciada com a presença real de Cristo. Isso é Santa Ceia. Irmãos, se por um lado o propósito precisa ser buscar o Senhor com prazer e intensidade, a nossa adoração comunitária precisa gerar na gente esse prazer, esse compromisso. O convite que o salmista está fazendo é, a presença de Deus está no meio de nós. Israel, vamos adorá-lo. E aí é o que eu estou dizendo para vocês, qual é a aplicação que a gente pode fazer? Gente, aproveitem a presença de Jesus. Isso aqui, esse tempo e esse momento, como povo,
É tempo do nosso coração ser cheio, cheio da presença de Cristo. Terceiro e último, a partir do verso 11. Observem que o salmista começa dizendo no verso 11 isso. Senhor, o Senhor fez uma promessa para o Davi. Se no verso primeiro é Davi que fez uma promessa, agora é Senhor, o Senhor fez uma promessa. Qual é a promessa que Deus fez? Que Ele mandaria um Salvador. A promessa que Deus fez é que Ele habitaria com o seu povo. Ele fez uma promessa de que Ele jamais faltaria para o seu povo. E é isso que Ele está dizendo. Ele ainda diz que as necessidades do povo dele seriam completamente supridas. Percebam, Deus tem compromisso com necessidade, não com vontade. Muitos de nós estamos frustrados no nosso relacionamento com Jesus, porque a gente quer que a nossa vontade seja feita. Deus tem compromisso com a vontade dele. Nós somos uma peça nesse grande quebra-cabeça que Ele está fazendo. Salomão está resgatando a aliança que Deus tem com o seu povo. Qual foi a última música que a gente cantou antes de começar a pregação? Descansarei. A aliança de Deus com o seu povo e a obediência na aliança precisa trazer para o nosso coração completo descanso. A gente precisa aprender a descansar. É um exercício de obediência descansar. A ansiedade é pecado uma vez que a gente está preocupado com aquilo que foge o nosso controle. Muitos de nós estamos ansiosos por coisas que fogem do nosso controle. E a vida na maior parte do tempo, gente, é caótica. Nós somos seres humanos e a gente é um ser racional. E a razão tem essa responsabilidade sobre nós. Qual? A razão é aquilo que faz a gente organizar a vida. E aí a gente gosta de tudo muito organizadinho. Qual é o problema? Via de regra, a vida é uma bagunça. Uma bagunça. As coisas, você fica se preocupando com um monte de coisa, e aí quando dá uma bela de uma terça-feira de manhã, acontece algo que você nunca imaginou que ia acontecer na sua vida, você é pego desprevenido, e aí dá tudo errado. E aí a razão vai logo para o espaço, o problema é que vai com ela a fé junto. Só que o texto bíblico está dizendo que Deus fez uma promessa. A promessa que Ele fez é de que Ele mandaria o Salvador. E Ele não só mandaria o Salvador, que Ele continuaria zelando e cuidando do seu povo, e de que nada faltaria para o seu povo. E essa é a grande questão. O que nós estamos sendo chamados aqui, nesse exercício de obediência, é descansar. Descansar em quê, pastor? Na promessa de Deus. Ele disse que mandaria o Salvador e mandou. Ele disse que cuidaria e cuida. A grande questão é, a gente consegue enxergar? É o exercício que o salmista está falando para a gente fazer. Meu filho, se hoje você vem aqui com o coração completamente atribulado, é um tempo da gente poder descansar. Mas não só um tempo da gente descansar. É o tempo da gente confiar. Olha o salmista dizendo que ele escolheu Sião para ser o lugar da sua habitação, no verso 13. Ele diz no verso 15 que ele vai abençoar o seu povo. Verso 16, ele diz que ele vai vestir esse povo de salvação. Precisa brotar do nosso coração um exercício de confiança. Nós precisamos confiar no Senhor. Precisamos descansar e confiar. Hoje, o que é que nos aflige e tira a nossa paz? E mais do que tirar a paz, tira
o objeto da nossa fé diante da gente. Às vezes a gente deixa de olhar para o Senhor. E aí a gente perde completamente a confiança e o descanso. O Senhor está chamando a gente hoje para esse exercício. Se lembre do seguinte, olha o verso 11. O Senhor fez um juramento para o Davi. E se cumpriu. O Senhor jurou que estaria com o seu povo. E isso vai se cumprir. Descanse e confie. Descanse e confie.